Você se torna o que você consome. E foi essa frase que ficou na minha mente. Essa foi uma frase que eu fiquei extremamente pensativo e tentando entender ela mais profundamente, porque ela, se você achou ela superficial, ela carrega algumas nuances e algumas verdades muito profundas que podem te ajudar bastante, assim como tem me ajudado demais. Seguinte, o que que essa frase ela diz, né? O que que significa a gente consumir e acabar se tornando parecido com algo? Eu gostaria de, na verdade, começar exemplificando com uma passagem da Bíblia que ela fica, quando a gente olha aqui, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Em todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Aqui está trazendo uma comparação com um espelho. Só que olha que interessante, nessa comparação e juntando com essa frase que eu disse, a gente muitas vezes acaba se tornando mais parecido com algo que a gente passa tempo, com algo que a gente reflete como um espelho. Só que a gente só vai refletir com algo que a gente está olhando, como eu disse, passando tempo, consumindo, principalmente. E aí você se pergunta, tudo bem, Léo, mas o que tem a ver? Olha só, o que eu estou tentando te falar é o seguinte. Se você sente que tua cabeça ela tá muito impura, se você sente que a tua cabeça tá com outros pensamentos, que não pensamentos das coisas do alto, coisas espirituais, talvez não seja algo tecnicamente de errado com você. Talvez tenham coisas que acontecem ao teu redor que vão te levando para esse caminho. Você provavelmente já escutou a frase, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Ela é uma frase bem famosa, apesar dela ser muito verdadeira. E hoje em dia, a gente meio que, muitos de nós, talvez você se sinta assim, eu já me sinto muito assim, se sentir sozinho, talvez não ter tantas amizades e se perguntar, tá, eu não tenho tanta gente ao meu redor assim, eu não convivo tanto. Então eu não sei se eu sou parecido com essas 5 pessoas, talvez não. Só que eu tenho uma certeza, você provavelmente consome conteúdo na internet, ou no YouTube, ou no Instagram, ou em alguma rede social. Só que talvez tenha alguma coisa rolando aí que você não prestou atenção. Que é, como eu disse a frase do início, você se torna o que você consome. Então isso não é alimento. Não é alimento. A gente tá falando aqui de vídeo, a gente tá falando de música, a gente tá falando de entretenimento muitas vezes. Eu lembro uma época da minha vida que eu tava consumindo, assim, eu não sou, como que é a palavra? Eu não sou extremista, ok? Eu não sou extremista, mas eu tenho mudado um pouco a minha mente. Eu lembro de um momento na minha vida que eu tava assistindo muitos filmes de terror. E eu gostava bastante de gore, de violência, de morte. Eu sei que não parece, tá? Mas isso ainda sendo um cristão e um discípulo. Você vai achar contraditório? Mas eu achava um filme normal. Cara, eu achava incrível. Sei lá, as pessoas sendo desmembradas, um negócio absurdo assim. Não sei, eu sentia prazer nisso. Eu sendo bem aberto e sincero com você. Só que aí eu comecei a refletir sobre como isso estava moldando o meu comportamento. Não que eu tenha virado um assassino, não que eu tenha virado um psicopata, mas isso muitas vezes acaba moldando o nosso comportamento de uma forma muito lenta e devagar. Em qual sentido? Você começa a perder um pouco da sua sensibilidade. Então, se você vê alguém em sofrimento, você não sente tanto aquele impacto. Começa a se tornar algo mais natural. Mas não só isso, em diversas outras coisas. Pelo impacto ser tão grande, apesar de ser um filme, você já começa a achar algumas coisas um pouco fúteis, você já começa às vezes a não sentir tanto prazer em algumas coisas. Isso vale para coisas muito extremas. Seja, não sei, pornografia, por exemplo, eu já vi estudos e pessoas e relatos de viciados que falavam, cara, chegou um nível, inclusive eu recentemente vi um podcast de um relato muito interessante, eu acho que o cara era o pastor, e ele falou, cara, chegou um nível que eu tava, assim, consumindo conteúdos terríveis, assim, terríveis que é melhor nem falar aqui, porque eu não sei se o YouTube vai pegar no meu pé, enfim. E aí o seu cérebro, ele começa a começa a perder a sensibilidade, você precisa começar a consumir mais coisas pesadas para não só sentir o mesmo prazer, mas para se impressionar, e você começa a entrar nos limbos muito grandes. Então algo super simples, né, ver um filme de terror, ver um filme pesado, que começou a mudar o meu comportamento. E eu posso trazer isso para outras coisas. Por exemplo, a música. A música ainda é um desafio para mim. De novo, eu não quero ser o cara radical que só pode escutar louvor ou só assista filmes com flores e arco-íris. Não é isso, não é esse extremo.
Mas de verdade, eu parei de consumir um pouco menos esse tipo de coisa e eu já comecei a sentir um reflexo, como aquele espelho que eu te falei, no meu comportamento. Positivo, tá? Um reflexo positivo. Coisas melhores começaram a acontecer comigo. Não tô falando, de novo, pra você desinstalar tudo ou parar de consumir essas coisas. Mas reduz um pouco e você já vai sentir a diferença. Inclusive, me lembrou de uma coisa meio doida que eu fiz. Eu tinha um outro canal no YouTube, quase ninguém sabe. Inclusive, esse canal nem foi... Nem dei seguimento nele. Mas teve uma vez que eu fiz um vídeo que era de 24 horas orando. Eu passei 24 horas orando. Não foram 24 horas seguidas, mas foi um período de 24 horas assim. Comecei a orar das 8 horas, passou o dia, dormi, no outro dia eu já voltei a orar. E foi muito, muito, muito interessante. Porque eu passei tanto tempo ali na presença do Senhor orando, que eu fui literalmente transformado. Eu fiquei consumindo ele ali, eu fiquei dando todo o meu tempo e energia naquele momento, naqueles momentos, né? E, cara, sério, foi absurdo mesmo. Não negligencia isso. Se você estiver pensando, isso é loucura, isso é isso, aquilo, não é. Se você passar uma semana, faz o teste, depois você coloca aqui nos comentários se isso é mentira. Você se sentindo fraco, você se sentindo triste, você não conseguindo ver algum tipo de crescimento espiritual em você, ou não vendo que as coisas estão crescendo, cara, pega uma semana. Para de consumir todo tipo de porcaria, seja no YouTube, no Instagram. Começa a colocar vídeos espirituais, como a gente tem nesse canal também, para você se nutrir. Coloca vídeos de pregação, começa a ler mais a Bíblia, começa a orar mais, faz o teste, começa a escutar só louvor. Coloca uma rotina radical de 7 dias de coisas espirituais. Você não vai sair o mesmo. Eu te garanto, você não vai sair o mesmo. Para você ver como a gente se torna aquilo que a gente consome, aquilo que a gente passa tempo. Inclusive, até para reforçar mais ainda esse ponto, tem uma outra escritura que eu gosto muito. Ela fica lá em Provérbios 13, versículo 20, que fala assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. E aí você se pergunta, Léo, não tenho amigos sábios. E aí, como é que você rebate isso? Tem o YouTube. Coloca lá, Pastor X, Pastor Y, começa a consumir conteúdo de pessoas mais sábias, com mais experiência espiritual. Cara, você vai ser transformado, eu te garanto. Foi algo que mudou a minha vida, que eu carrego com muito amor, com muito carinho. Eu realmente consigo enxergar hoje em dia o peso e consigo ponderar melhor essas coisas. Pô, será que eu deveria consumir esse tipo de conteúdo? Será que eu deveria conviver com esse tipo de pessoa? Lógico que isso não é excluir amar ela, né? Tratar todos bem, mandamento de Deus, né? Sempre gosto de reforçar nos vídeos aqui pra gente amar as pessoas, nunca deixar isso de lado. Mas também não é que você tenha que conviver todos os dias com ela, porque você vai pegar os hábitos. Então, se de repente você tem amigos que não acreditam em Deus, você é um cristão, muito cuidado, tá? Não é pra você excluir eles, não é isso. Mas cuidado, continua orando e também passa tempo com outras pessoas que se envolvem espiritualmente e buscam sempre um crescimento. Porque isso também já aconteceu comigo, e você começa a pegar ali, pô, mas será que Deus existe mesmo? E aí você quer se enturmar, e você quer passar mais tempo com essa galera e começa a se envolver em algumas coisas não muito legais. E se você ainda tá aqui nesse vídeo e pensando, tá muito legal, mas eu ainda não fui não só convencido, mas talvez eu não tenha esse desejo de crescer espiritualmente. Cara, assim, eu sempre gosto de reforçar, eu sempre gosto de falar sobre isso, mas não tem nada melhor, no meu ponto de vista. Não tem emprego, não tem relacionamento, não tem viagem que compense, que se iguale a crescer com o Senhor. Por isso que eu sempre trago ensinamentos, seja uma palavra de sabedoria, seja uma palavra de conhecimento, seja alguma palavra para te ajudar, porque eu quero colocar esse desejo no seu coração, que também é um desejo de Deus, para você se desenvolver espiritualmente. E eu fico sempre muito feliz quando eu vejo que as pessoas estão dispostas a crescer, porque é um número tão baixo, limitado de pessoas hoje em dia. Eu vejo tantos cristãos e discípulos tão acomodados e que isso não incomoda eles. Eles pensam, tá tudo bem a gente conviver no mundo e fazer as coisas do mundo e não querer se transformar e não querer tomar atitudes para mudar. Cara, isso me deixa muito triste, mas eu também fico muito feliz
quando eu vejo que pessoas querem muito isso também. Porque esse processo de contemplar Deus, esse processo de se transformar, de se tornar mais parecido com Ele, é muito desafiador, mas é o mais recompensador que tem, porque a gente fala sempre da eternidade, é a coisa mais importante que tem. Então, de novo, se você tá com essa rotina complicada e difícil, faz esse teste, te garanto que você não vai se arrepender. Se você quiser, coloca até aquele desafio que eu te falei, de 24 horas, tenta ficar 24 horas orando além da Bíblia, o máximo de tempo que você puder. Você também vai ser transformado. Você não vai ser um tempo perdido, eu te garanto, tá? Te garanto. Se você gostou desse vídeo, te incentivo a colocar nos comentários o que você achou dele. Colocar alguma sugestão também de vídeo para eu estar gravando, ok? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!